Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais essa reflexão. Nós precisamos aprender a manter os nossos olhos na seara, na vontade de Deus, ou seja, nos campos, na colheita que tem que fazer, no nosso papel, na nossa responsabilidade. Pois se achamos que podemos viver o reino de Deus olhando para nós, para os nossos interesses, e não no sentido de cumprirmos a vontade de Deus, de buscarmos esse entendimento, essa compreensão, nós certamente não caminharemos na direção daquilo que seja a maturidade, a expressão plena de todo o querer do Pai, não revelamos o temor e nem o compromisso que precisamos ter. Jesus, ensinando os discípulos, fala sobre isso, para que aprendam a olhar além de si mesmo, ou seja, olhar os campos que estão prontos para a colheita. E essa é a realidade no mundo. Muitas pessoas precisam da salvação, de sermos luz, de conhecer a vontade do Pai, de compreender a sua vontade. Somos o instrumento, a expressão visível da vontade de Deus. Somos chamados para sermos luz, mas isso só vai acontecer se nós andarmos dentro do processo de Deus, dentro da vontade de Deus. Lá em Mateus 9, 35 a 38, fala assim: Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua terra, a sua seara. Ou seja, Jesus se compadeceu das pessoas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas sem pastores. E ele convida os discípulos a olhar a seara. Esse é o nosso chamado. Nós precisamos aprender a olhar as pessoas, as necessidades, o que elas estão passando, enxergando-as na perspectiva de Deus. Talvez muitas não sabem exatamente, estão perdidas, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, e buscam todo tipo de conhecimento, e normalmente são sofismas, são heresias, são pessoas que acabam entrando na religiosidade e não compreendendo a vontade de Deus, o querer de Deus. A gente precisa ser luz neste mundo. Sermos luz é sermos a expressão visível do nosso Deus. É andarmos pelas virtudes de nosso Deus, revelando toda a sua vontade, revelando quem Ele é, enchendo a terra com conhecimento da glória do Senhor. Isso implica que a gente deve viver as nossas relações não fundamentado na carne, no pensamento natural, mas nas virtudes de Deus, na expressão do amor de Deus, no cuidado com as pessoas, no revelar bondade, misericórdia, compaixão. Assim que elas conhecerão a Deus. E nós precisamos anunciar o Evangelho, o reino, a chegada do reino, a necessidade do arrependimento, a necessidade de se converter e conhecer a Deus. Se submeter a Cristo, reconhecendo a sua oferta em nosso favor, que nos trouxe o perdão, a justificação, que nos conduz a sermos um novo ser, uma nova criatura, a imagem de Cristo, a própria imagem de Cristo. Para quê? Para revelarmos o nosso Deus neste mundo. Somos capacitados para isso, recebemos da natureza de Deus. Por isso, a gente precisa manter os olhos na seara, no nosso papel, na nossa responsabilidade. Não olharmos para nós mesmos, para os nossos interesses e nossos desejos. A gente precisa crescer. Precisamos amadurecer, viver a vontade de Deus, glorificar a Deus, honrar a Deus, ser instrumento de Deus e andar na sua vontade, expressando, manifestando o seu reino, sua glória, andando segundo as suas virtudes. Esse é o nosso papel no mundo. Sermos luz é isso. Olharmos a seara é olharmos as pessoas e as suas necessidades e sermos de Deus a oferta para que elas possam conhecer. Mas precisamos, para isso, ter compromisso com o Pai. Compromisso com o Pai, com sua vontade, com seu querer, com seu desejo. Sermos instrumento de justiça, expressão da graça, do seu amor neste mundo. Que a gente entenda isso. Que a gente compreenda essas coisas e que a gente possa ser de Deus essa oferta, para que possamos
alcançar os filhos de Deus que estão sem direção e sem compreensão da sua vontade, para que a gente possa ser instrumento na edificação da família, do corpo da igreja, para a glória do Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.